Pluto é um anime baseado em um arco do Astro Boy que mostra um detetive investigando a morte de alguns dos robôs mais avançados do mundo. Esse investigador também é um robô e ele se vê envolvido nesses mistérios da destruição dos outros robôs de vários modos, ao mesmo tempo que entra em uma espécie de crise existencial. É uma obra que segue um pouco o mesmo método do Monster do próprio Urasawa, né, do próprio autor. Ela constrói uma estrutura complexa e impõe uma alternância entre personagens e situações que pode até beirar o confuso, mas no fim das contas o apelo está em aspectos bem básicos e bem essenciais da sua premissa. Como nesse caso eu li o mangá antes, deu para perceber como tudo é bastante dependente do rigor dos painéis do Urasawa. Provavelmente o fato do Urasawa ser tão rígido nas adaptações vem dessa consciência de que o fluxo narrativo e as sutilezas das falas e das ações dos personagens dependem dessa decupagem objetiva para tudo fluir de modo mais claro possível e, ao mesmo tempo, mais impactante possível. É claro que o anime até poderia ir para outro caminho diferente do mangá, mas eu acho que o estilo do próprio Urasawa já é das coisas mais cinematográficas que existe, justamente por essa sua filiação estética mais clássica. Então dá para entender essa opção do estúdio e essa imposição do autor por uma adaptação tão fixa ao original. Ainda assim, a animação terá sim um aspecto próprio, um aspecto autoral, essencial, bastante importante, porque ela é responsável pela expressividade dramática dos personagens. E como, nesse caso do Pluto, muita coisa da premissa depende de aspectos sutis, depende de entonações, de gestos e ações bem particulares dos personagens, a ação dá vida, né, ao seu modo a toda essa minuciosidade. E aí, tanto aspectos do ritmo, da montagem e da luz da fotografia são essenciais para criar toda essa atmosfera mais dramática e mais intimista. Os clímax e as cenas de ação também são muito bem animados, no sentido de preservarem um aspecto orgânico e realista do próprio Urasawa com um aspecto épico da animação. Acho que eles integram muito bem essa visão mais realista da ação do mangá com um apelo um pouco mais épico ali da animação. A textura do CGI de alguns momentos mais épicos, como as explosões, vai, infelizmente, contra essa caracterização mais orgânica do Urasawa. Eles têm um CGI ali um pouco meio artificial às vezes. Acho que muita gente se incomodou com isso, mas no meu caso não foi nada que me afetou tanto assim. Acho que o impacto ainda se preservou mesmo com esse CGI artificial em certos aspectos. Em relação ao tema do Pluto, uma das coisas que eu mais gosto é que, apesar do foco central ser a questão da humanização dos robôs, eles conseguem refletir sobre questões muito humanas, né? Questões como paternidade, amizade, definições morais, usando a complexidade,
usando a sensibilidade e a crise, né, dos robôs. E também, como é de praxe do Urasawa, o apelo principal não está tanto na resolução de tudo, mas no modo em que ele explora essas outras definições, esses outros valores a partir das situações narrativas. Acho que ele é um autor, sim, que vai criar arcos narrativos bem interessantes, mas o interesse nunca está na resolução completa ou apelativa disso, mas sim na exploração complexa de temas humanos e morais que a narrativa irá conter.